a nossa vida é uma guerra espiritual. Amém, queridos? Não tem como resumir a nossa estadia neste mundo. Enganam-se aqueles que se convertem e falam assim: agora eu vou ter paz. Ai, que bom, me converti, agora eu vou ficar numa boa. Não, agora começa a guerra. Mas uma coisa é fato: uma guerra cuja vitória já é dada para você. Você já está no lugar certo, no time vencedor. Tem lugar aí, ó. Você está aqui. Lugar sagrado para Luciano e para Cris Poli. Amém, queridos? Então, sobre guerra espiritual, nós vamos falar sobre o corpo. Duas partes hoje: o corpo e a guerra contra Satanás. Vocês vão ter noções sobre a guerra que acontece dentro do teu corpo. Isso é importante. Primeiro vamos ler Lucas, capítulo 11. Abra lá. E que fale a palavra e cale-se o homem, em nome de Jesus. Lucas capítulo 11. Olha lá, irmãos. No verso, a partir do verso 21. Olha só. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo que tem, ou tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, disse Jesus, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Olha só o que o espírito imundo fala. Sai do corpo do homem, anda por lugares secos, porque os demônios habitam nos ares, que são lugares secos. Por isso que é chamado de príncipes das potestades do ar, porque ele anda pelos ares. Os demônios estão em suspensão nos ares. Quando no centro de uma macumba, o macumbeiro fala: o santo vai o quê? Vai descer, é porque estava no alto, nos ares, em suspensão. O que nós temos nos ares? Fora no ar, a Rede Globo, fora isso, o que nós temos nos ares? Os demônios dos ares, em suspensão. Aí quando ele sai do indivíduo, ele volta dizendo assim, ele anda por lugares secos e não acha repouso, porque ele não tem corpo, os espíritos não têm corpos. Então eles dizem: tornarei para minha casa de onde saí, porque o ser humano é uma casa, e chegando acha varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem, isso prova que o homem é casinha, é pior do que o primeiro. O que nós concluímos desse texto é que o corpo que habitamos, os corpos que habitamos, eles são habitados por terceiros. O ser humano, ele existe para ser habitado. Enganam-se aqueles que dizem: eu sou mais eu mando em mim, como está lá no Salmo 12, verso 4, né? Quem é que manda em mim? Está lá, Salmo 12, 4, o salmista fala sobre isso. Olha lá. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Muita gente fala assim: o que Deus tem a ver comigo? Ou onde Ele está? Eu mando em mim, as pessoas falam. Só que o corpo humano, ele é uma casinha para habitação. O próprio Jó, no livro de Jó, capítulo 10, dá ré aí dos Salmos, já cai em Jó. Antes de Salmos, nós temos o livro de Jó. Está na hora de vocês decorarem os livros da Bíblia. Quem sabe de cor todos os livros da Bíblia, levanta a mão. Glória a Deus, que você sabe, pelo menos um. Fernando, você é crente desde que ano, Fernando? Desde 96. Você não sabe os livros da Bíblia de cor? Quem mais?
Guga, quantos anos de crente? 6 anos. Você não sabe a Bíblia de cor ainda, os livros da Bíblia de cor. Hein? Quem mais sabe fora o irmão? Você sabe, irmã? Que bênção! 2 pessoas. O Novo Testamento, quem poderia falar para mim aqui na frente o Novo Testamento, pelo menos? Gabriel, sabe, Gabriel? Está se escondendo atrás da Janice. Mateus, Marcos, Lucas. Ah, vocês sabem. Depois o que vem? Aí depois, Romanos, depois, 1 e 2 Coríntios, depois, Gálatas, depois, Efésios, depois, isso, depois, Colossenses, depois, 1 e 2 Tessalonicenses, depois 1 e 2 Timóteo, depois, Tito, depois, Filemon, depois, Hebreus, depois, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, depois Judas, depois, pronto. Numa tarde vocês gravam isso em vez de assistir televisão. Mas é que é difícil para o cristão. O mantra budista, os budistas guardam. Mas a Bíblia é difícil. Por quê? Porque a gente é muito acomodado. Nós temos que estudar com afinco a palavra de Deus. Amém? Fica aí uma exortação para vocês decorarem pelo menos onde estão os livros. E no Velho Testamento todinho também. Né? Em Jó capítulo 10, verso 11, diz assim, ó: de pele e carne me vestistes. Quer dizer, o indivíduo foi vestido de pele e de carne. E de ossos e nervos me entretecesse. Então o indivíduo, ele tem uma casa, que é esse corpo. Esse corpo é uma casa, irmãos. Nós somos vestidos deste invólucro chamado corpo, que nós damos tanto valor, mas que é apenas uma habitação habitado não só por nós, por terceiros também. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala claro, Paulo tinha noção dessa realidade, da nossa casinha, que é o nosso corpo, e ele fala o seguinte: porque sabemos, verso 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. E se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. O indivíduo é achado nu quando ele não tem cobertura espiritual. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, que é esse corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Enfim, Paulo fala claro, somos uma casa, um receptáculo. Os demônios chamam o ser humano de cavalos. Os demônios mais finos do espiritismo chamam de aparelhos. Só que Jesus chama de templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. É muito sério. Então, primeiro, você já está percebendo que nós podemos ser habitados. Primeiro lugar, por quem podemos ser habitados? Por Deus, pela Trindade, pelo Espírito Santo. É a primeira habitação que pode estar em nós, é o Espírito Santo. É o que Jesus quer em João capítulo 14. Abra lá, diga glória a Jesus. Em João 14, Jesus deixa claro essa realidade. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quem é que ama Jesus? O que tem os mandamentos dele e os guarda. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Aí Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra. Então, a primeira coisa que mostra que eu amo a Jesus é guardar a palavra dele. Segundo, depois que eu guardo a palavra, eu, Pai, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Então Deus quer morar no homem. Gente, é muito sério isso. Para pensar, o Deus que fez céu e terra,
O Deus que mandou Jesus, que o ressuscitou, esse Deus manda o seu Espírito, que é um com Ele, habitar, morar em você. Vou até tomar um cafezinho depois dessa. É muito sério. Então, o cristão, ele é habitado por Deus. Não pode desmerecer isso. É para glorificar dia e noite por causa disso. O próprio Deus que criou tudo está em você. Então, se Deus é por nós, quem será? Amém. Operando Ele em nós, quem impedirá? Porque Ele habita em nós. É muito forte. Então, em 1 Coríntios capítulo 3, confirmando esse assunto, abra lá em 1 Coríntios 3, depois de Romanos, vocês já conhecem tudo, verso 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, habita, fala assim, Jesus habita em mim, Jesus habita em mim, é muito sério, essa conscientização tem que ser dioturna, constante, sem cessar. O Espírito de Deus habita em mim. Então, quando eu olho alguma coisa, o Espírito de Deus está olhando junto. Quando eu ouço alguma coisa, o Espírito de Deus está ouvindo junto. Quando eu falo alguma coisa, o Espírito de Deus está consciente junto comigo. É muito sério tudo isso. E por isso que ele fala em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 13, olha aqui, ó, aliás, minto, vamos ler no verso 16. Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz façam um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Olha aqui, ó. Aí no verso 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, você não é de você. Você não é de você. Ah, vou fazer uma tatuagem bem legal aqui. Mas você não é de você. Agora, hein? Peguei, hein? Vou cortar, não quero mais ter filho. Mas você não é de você. Agora entrei em teologia profunda. Agora é complicada a coisa, hein? Ah, não quero mais saber da igreja. Mas você não é mais de você. Vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Pastor, por que você está falando isso num dia de guerra espiritual? Você vai entender já. Você vai entender já, porque existe um terceiro que quer habitar em você. E aí que está a coisa. Aí que está o problema. O corpo humano pode ser habitado por demônios. Aliás, não tem outro que queira habitar mais do que o diabo e os demônios. E é uma coisa que nós temos que entender hoje, é como ele quer habitar. Não é só tirar sua consciência. Ele quer coabitar com você, o inimigo. O inimigo quer fazer isso. Então, tanto isso é verdade, que em Lucas capítulo 8, Jesus mostra a realidade disso. Lucas 8, abra lá. Aliás, se há uma coisa que muito tem na Bíblia, é a expulsão de demônios, viu? Verso 26, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Quer dizer, o homem falava, mas não era ele, eram os demônios que estavam nele. Assim como quando eu estou cheio do Espírito, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, Deus fala por mim. Quando o indivíduo está cheio de demônios, não é ele, é o demônio falando por ele. A língua é inflamada pelo inferno. A língua do indivíduo pode ser usada pelo diabo, guardem isso. O indivíduo fica nervoso, fica possesso, ele fala o que não quer. Aí na hora que ele fala, ele arranha os céus, ele interfere no curso da natureza, muda a trajetória espiritual, para um lado ou para o outro,
por causa da boca que é usada pelas trevas. Aí esse homem falou isso, pediu a Jesus que não o atormentasse, porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo, porque os demônios não querem ser atormentados. Lógico que não. Se é uma coisa que o diabo não suporta, é o tormento, porque já basta a eternidade que ele vai ser atormentado. Primeiro erro semântico: as pessoas pensam que o diabo pode se converter. Tem gente que fala assim: tadinho dos espíritos. Não há chance, acabou. São espíritos que se guardam para a condenação eterna, e o fundamento deles neste mundo é só um: levar o máximo de pessoas para o inferno, para o lago de fogo, para o mal. Esse é o trabalho do diabo, e para isso Jesus veio, para desfazer essa obra. Muito claro. Então, se você é de Jesus, você está do lado certo. Você tem que aprender essa realidade e ficar vigilante, porque o inimigo não brinca. Como nós não temos olhos para o mundo espiritual, você não enxerga os demônios aqui, lá fora. Você anda aí na Avenida Paulista, está coalhado de demônios, porque eles estão nos ares. Mas você olha para o céu, você só vê os arranha-céus, você não enxerga o mundo espiritual, porque ele é invisível. Às vezes você sente, vem uma pessoa e você fala: ai, me arrepiou agora, esse aí tá cheio de demônios. Você pode até falar isso. Tem alguns que enxergam, os videntes, vamos dizer assim, a tensão da guerra, por causa da nossa cegueira espiritual. Só que eles estão nos vendo. A Bíblia deixa claro que nós somos um palco para o mundo sobrenatural. Está lá no Salmo 89, se não me engano. Abra lá. Se eu não souber, a Super Nani sabe, que ela sabe tudo. Salmo 89, se não me engano. 45, se não me engano também. Vamos ver, se eu estiver errado, a gente acha. Não, errei, 48. Salmo 89, 48, olha só. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Que homem pode livrar a sua alma do poder do mundo invisível? O poder das trevas é real, meus irmãos. O poder das trevas é verídico. Nós não estamos brincando, estamos falando muito sério. As pessoas estão cegas. O mundo aí fora está possesso, está cego. Mas vocês são sóbrios. Por isso que Pedro fala: sede sóbrio, vigiai. Amém, irmãos? Então, o ladrão toma conta da casa contra a vontade do indivíduo. Nós lemos lá no Lucas 11. Quantas pessoas vemos endemoniadas nesse mundo? Porque tem 3 tipos de opressão maligna. A pessoa pode estar com demônios perto dela, isso chama-se opressão. A pessoa pode estar com o demônio nela, chama-se endemoniamento. E a pessoa pode estar com o demônio na mente dela, chama-se possessão. Quando o demônio toma posse, ele fala pela pessoa, que nem vocês viram lá nos Gadarenos, que nem vocês viram em tantos demônios que são expulsos. Quando a pessoa está endemoniada, ela fica irritada, ela reage com nervoso, quando vai fazer uma oração, ela pragueja, ela fala coisa que não deve, porque ela está sendo influência satânica, mas ela não perde a consciência. E o indivíduo crente, ele pode ficar endemoniado. Mas pastor, se ele é crente legítimo, bom, se ele é crente dos bons, ele está já no céu. Mas a grande parte não está. A grande parte fala mal dos irmãos, não aqui, que graças a Deus são todos. Se houver um arrebatamento, vão ficar só as luzes aqui. Acho que aqui só tem santo. Mas aí fora, a gente vê crente terrível, pulando carnaval. Não é verdade?
Tem os blocos evangélicos, isso eu não vou criticar. Blocos evangélicos, aí tudo bem. Tem os salões evangélicos, os evangélicos. Não vou criticar, mas a Bíblia fala que nós temos que ficar atentos, porque o inimigo quer usar a pessoa, quer pegar os crentes. Então, irmãos, na prática, o ser humano, ele se acha dono do seu próprio corpo. Começa por aí. Mas, na verdade, ele está errado. Porque ou ele está de um lado, ou ele está de outro lado. Ainda que ele não queira, ele acha que ele é o dono do corpo. Ele leva o corpo onde Deus não quer. Ele faz do corpo o que Deus não quer. Ele usa o corpo como ele quer e não como Deus quer. Esse é o problema da pessoa, é achar que ela pode fazer o que ela quer, quando ela não dá cabo do seu próprio corpo, que é templo do Espírito. Ora, se Deus é detentor de todo o poder, como é que eu posso definir a situação? Se Ele é que manda em mim. Então, irmãos, esse é o engano que as pessoas deste mundo se encontram. Bebem, fumam maconha, faz o que não deve, e fala que não, meu corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não é seu, o corpo é de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, abra lá. É séria a coisa, viu? 1 Pedro 1, 18, diz assim: muitos não gostam de estudo desse tipo. Não adianta, nem todos nasceram para isso. Mas os que conseguem entender isso, têm vitória. Você vai sair daqui hoje vitorioso sobre o diabo. Minha meta aqui é incutir em você um pensamento real da palavra de Deus sobre a guerra espiritual, para você ter vitória. Amém, Letícia? Você casou mesmo, Letícia? E o seu marido está aí do seu lado. Você está naquela fase que não desgruda, né? Eu espero que nunca isso desgrude. Amém? Amém. É que nem esses dois nunca desgrudam. E que nem eu com a minha mulher. Cadê minha mulher? Está lá. Também. Verso 18, 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, ou seja, comprados, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você foi comprado por bom preço. Por bom preço, foi comprado por bom preço. Já te compraram. Lá em Atos capítulo 20, fala a mesma coisa, verso 28, abra lá. Olha lá, foi comprado. Acabou, não tem mais jeito. Ah, mas eu não queria, problema seu. Você também não queria nascer, nasceu. Então, dê graças a Deus que quem te comprou foi Jesus. Ele já pagou o preço por você, você é dele. Verso 28, olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Jesus pagou com sangue. Quem tiver sono, Daniela quer tomar café? É grátis. Aqui no Pastor Lenilton não há dinheiro rolando aqui. Aqui é tudo grátis, amém? Curso grátis, devia estar cheio isso aqui. Nem grátis a turma vem, mas glória a Deus, não há problema. Então, irmãos amados do Senhor, quando eu possuo meu corpo, já que ele é de Jesus, quando eu falo assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu estou usurpando o corpo que não é meu, é usurpação. O mundo aí fora usurpa o que não é dele, é um corpo que não é dele. Quando eu uso meu corpo quando eu quero, eu estou usurpando o que é de Deus. Quando Deus usa, é o que? Posse legítima.
Então quando eu falo assim, eu vou me entregar para Jesus, você não faz mais do que obrigação, mas Ele é tão bom que Ele te recebe com os braços abertos, como se você tivesse vindo, né, por si próprio. É Ele que fez isso, porque Ele deu, foi Ele que nos criou, Ele que nos fez, e dele somos seu povo e rebanho, amém? Então quando você se entrega para Ele, é posse de quem é devido, porque nós somos de Deus. Agora, quando o diabo pega, é malignidade, é possessão, é uma posse indevida, e é o que acontece, porque o mundo aí fora está nas mãos do diabo. Romanos, capítulo 8, abra lá. Estamos chegando lá. Verso 19. Fala, aqui é bom porque vocês podem tirar dúvidas, viu? Qualquer pergunta, para e levanta. Não, isso aqui não é culto, não. Isso aqui é uma escola de inteligência bíblica. Então vocês estão aprendendo a raciocinar na Bíblia. Vocês param e falam, pastor, não estou entendendo. Me tira essa dúvida. Fala, Guga. Pode virar para o Guga, para todo mundo ver o Guga. Pode ver. Hoje falando nisso, a maior frase que está na mídia é o meu corpo, as minhas regras. Como é que é o negócio? Meu corpo, as minhas regras. Está na mídia? Eu nem vi isso. Então a saúde que mais se utiliza é isso, ou seja, eu sou dono de mim mesmo. Olha, você vê como o diabo está pondo essa mentalidade na turma, para ganhar a turma. Eu mando em mim, não é isso? Eu não vi isso ainda na mídia, é? Passa na televisão também? Nem vejo isso, né? Preciso me atualizar mais. Me atualizar mais sobre as trevas. Estou por fora dos demônios. Meu corpo, eu que mando. Vocês veem só, irmãos, e está errado isso. Olha só, quem na verdade escravizou o corpo. Olha aqui, Romanos capítulo 8, verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque o Filho de Deus, ele é livre, ele deu posse a quem direito, ele já entregou o corpo para Jesus. Esse é o Filho de Deus, porque ele é livre. Agora, aquele que diz que está livre, não é livre, porque ele está escravizado por esse aqui, ó, verso 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Existe um espírito que rege este mundo, que sujeita as vidas, sujeita o homem aos vícios, sujeita o homem à sua vontade, sujeita o homem à cultura deste mundo. A pessoa é escrava deste mundo, ela não percebe, sujeita à vaidade, não por sua vontade, porque o ser humano, ele quer ser livre em Deus, mas não consegue. Eu não conseguia me converter antes de me converter, eu não vim de igreja, eu vim do mundão. Eu há 35 anos atrás, essa hora estava pulando o carnaval, ainda, mesmo na quinta-feira, era do diabo, achava bom que continuasse as trevas, era do diabo. Quem é do diabo está cego. O Deus deste século, que é o mal, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4, está escrito isso. Depois vocês leem em casa, como lição de casa. Então, queridos, o poder das trevas escraviza os homens. Olha só essa, Vanderleia, Efésios capítulo 2, abra lá. Às vezes eu falo o nome de um outro para a pessoa acordar, entendeu? Aí a pessoa fala, meu Deus, ele está me olhando, está me olhando. Efésios capítulo 2, olha lá. Esse é um texto importante para vocês mostrarem para as pessoas que elas são sujeitas a espíritos invisíveis, mas reais, poderosos, e que escravizam o ser humano. Está aqui, ó. Primeiro que Paulo diz assim no verso 1, Jesus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Que o indivíduo que não se entregou para Jesus, ele está morto e não sabe. Ele está vivo para o mundo físico, mas morto para o mundo espiritual. Ele não tem ação na vida espiritual, ele apanha das trevas. Ele está vivo aqui e morto lá. Ele está vivo para a malícia, morto para a santidade. Ele está vivo para os demônios,
e morto para o mundo espiritual de Deus. Quando acontece isso? Em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Então aí que está o problema que eu queria enfocar para vocês. A pessoa não vai enfrentar um diabo, um demônio de chifres, com o rabão, o rabo com uma seta na ponta, um diabinho vermelhinho. Isso aí é ficção. O diabo vem com forma do mundo, um mundo atrativo, um mundo florido, um mundo ilusório, um mundo de uma paz aparente, a paz mundial que apregou a nova era. A nova era vem com uma chamada muito apetitosa. Esse movimento nova era, que é um movimento de ordem mundial que visa trazer o anticristo e já está no mundo, permeando todos os setores da sociedade, a educação, a sociedade em geral. Pode ver que hoje existe a operação do erro. O que é a operação do erro? O que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Hoje os gays mandam. Ai, não fala gay, Lenilton. Não pode falar gay, eles mandam. Na sociedade eles mandam. É verdade. Estão mandando. Mulher não pode mais ter virgindade. Por quê? O que era certo virou errado, o que é errado virou certo. Criança não pode mais ser repreendida pelo pai. Ela ameaça o pai, vou para a delegacia. O professor tem que ser cuspido pela criança. E se ele reclama, o pai vai lá e reclama do professor. Então houve o que? Uma operação do erro na sociedade. O que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Isso é a implementação da nova era, que visa trazer uma nova ordem para o ser humano, a ordem dirigida pelas trevas. Essa é a verdade. Onde o final de tudo é destruir a família, a célula que Deus formou para que dê certo a sociedade. Então, irmãos, quando que eu estou seguindo os demônios sem saber? Quando eu ando segundo o curso deste mundo, olha aqui, ó, que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Então aqueles demônios, os santos, os caboclos, os orixás, ou aqueles bons seres, os avatares, o que você quiser chamar, é tudo um lado só. Existe Deus, Jesus e o Espírito Santo, e existe o resto. Pastor, o senhor é radical. Espere para ver, você que me assiste. Espere para ver como o espiritismo não é de Deus. Espere, porque eu vim de lá, é mentira. Espere. Mas o senhor está louco. Vamos ver quem está certo no final. Existem espíritos malignos que governam os homens. Está aqui, ó. Principados do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Homens que não obedecem a Deus, estão debaixo de outro espírito, são governados por outro espírito, e não é de Deus, apesar de achar que são de Deus. Ninguém acha que não é de Deus. Você vai na macumba, eles falam que Deus está ali, eles falam que Jesus é Oxalá, e que Jeová está lá, e bom, deve estar mesmo. Terrível, terrível a confusão geral. Ave Maria, uma confusão geral, confusão total. Ninguém conhece a Bíblia, os pastores não estudam a Bíblia. Cadê os pastores que deviam estar aqui? Me refiro a todos. Por isso que enfrentamos guerras, porque o reino dividido não subsiste. Hoje as igrejas brigam entre si, tem uma ali, outra ali a menos de 200 metros, ninguém conhece ninguém. Está errado. Tem ruas que tem uma igreja na frente da outra, o pessoal não se cumprimenta. Tudo que o diabo quer é isso. Por quê? Filhos da desobediência. Espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Pastor, o senhor é muito radical. Como é que o senhor continua nessa igreja? Nem eu sei. Saúde.
Estou aqui, como diz a Nalva, fazendo a vontade de Deus, viu, Júlio? Estou aqui fazendo a vontade de Deus, não a minha. Continua lendo, continua lendo. E entre os quais, diz Paulo, todos nós também antes andávamos, quer dizer, Paulo também era filho da ira antes, era filho do diabo antes, olha o que ele fala aqui, ó. Antes, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Quando você faz o desejo da carne, você automaticamente está nas mãos dos principados e potestades. Olha aqui, ó, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, verso 4, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, os que aceitam Jesus, os que vêm para a igreja, os que recebem a graça, os que renunciam o mal e falam, não quero mais saber do mal. Eu fiz isso. Eu, quando me converti, antes eu achava que era tudo igual. Não, é preciso dar um passo de fé. Você fala, eu vou para a igreja, eu quero ser de Jesus, não importa a placa, eu quero Jesus. Quando você fala, eu quero Jesus, abre-se um portal espiritual invisível na sua vida. Rompe-se uma barreira, rasga-se um véu, abre-se um acesso glorioso, invisível, mas verdadeiro. Está lá, o pirata, você está aí, até o pirata se converteu, o pirata faz assim. Olha o pirata, mostra o pirata, se converteu o pirata, olha lá. Olha o boné de pirata, cadê a orelha? Não tem aquele negócio? Está tudo aí, ó. Pirata, até o pirata se converteu, você não vai se converter? Até esqueci o que eu ia falar, o pirata me deu um susto agora. Abra lá. Olha só que lindo, verso 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, dele veio a nossa idoneidade, nós não temos dignidade para isso, pessoalmente. Ele nos faz, ele opera o querer e o efetuar. Olha só, ele nos tirou, verso 13, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, é muito sério. Quando a pessoa se converte, ela sai do reino das trevas, ela sai do poder das trevas, ela sai de uma nuvenzinha maligna que estava em cima dele, que nem aquele filme, aquele desenho da Corrida Maluca, não tinha aquele desenho da década de 80? Corrida Maluca? Não tinha? Que é um monte de hominho com uma nuvenzinha em cima. Aí você sai daquilo e entra para o reino maravilhoso e eterno do Senhor Jesus Cristo, que o mundo não conhece, acha que é religião, mas é realidade. Você sai do mal, entra para o bem, e aí outro poder passa a te cobrir, ainda você estando neste mundo. Você continua aqui, você está aqui, vivendo aqui, a tua casa está lá, o seu carro está lá, suas roupas são as mesmas, só que você agora, este corpo, deixou de ser morada de demônios, passa a ser morada da Trindade, dele, do Espírito inacessível, glorioso, inacessível para os que não conhecem, para nós é a intimidade total, Jesus. Fala, Cláudia. Pode. Quando você se converte para valer. Mas aí que está o problema. Quando o cristão volta, agora eu vou chegar lá. Quando o cristão começa a voltar para o mundo e fala assim, ai, que saudade do salão de carnaval, que saudade das baladas, que saudade, eu era feliz, agora fico na igreja aí, um monte de carola do meu lado, aquelas crentes lá. Quando a pessoa começa a abrir mão da visão espiritual, o inimigo começa a minar e volta a entrar nele. Volta a entrar. Prova isso, pastor. Tiago capítulo 3. Já que você pediu, tem que dar resposta. Pastor Elito está preparado para responder para vocês. Tiago capítulo 3, olha só. Ó,
Verso 5: assim, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. O que tem no inferno? Demônios. Ora, se o inferno pode inflamar a língua de um cristão, não é que o demônio toma a mente dele, mas joga. A pessoa está em casa, em vez de ela orar, ela fala assim: vou ligar lá para a Cláudia, vou falar daquela mulher lá da igreja, eu não gostei daquela moça. Alô, Cláudia, você viu aquela moça? Mas aquela moça é uma diaconisa. Nada, você precisa ver com que cara que ela me olhou. Olha, vou te contar, viu? Deus me perdoe, não é que eu queira falar, mas o diabo, O diabo pode tomar a língua do cristão. Se ele não refrear a língua, ele pode ser usado. Você entendeu o que eu quis falar? E acontece no dia a dia. A gente vê isso no dia a dia, né? Às vezes uma piadinha maligna, você ri, aceita e vai contar, em vez de falar: vou parar por aqui. Porque a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 5, que o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, e não sai da vossa boca nenhuma palavra que não seja para edificação. Está lá em Efésios capítulo 4 também. E a vossa linguagem seja sadia, para que o inimigo se envergonhe, não tendo que falar mal de vós. Tito capítulo 2. Então a gente vê na Bíblia vários textos que mostram que o indivíduo crente pode ser usado pelo mal, mas não é que ele é usado porque o diabo está dentro da mente dele. O diabo está ao redor, buscando a quem possa tragar, e o diabo quer jantar o cristão. Agora você vai aprender o que eu vou dizer para você. Agora vem o que é importante. Olha só que interessante. O inimigo, ele só entra se a pessoa deixar, der vazão. Porque na verdade, o certo é o indivíduo ser sóbrio, vigiar e não deixar o inimigo entrar. Se a pessoa é de Deus, ela vai vigiar. Quando Pedro falou isso, ele falou com propriedade. Porque Jesus falou assim: Pedro, quantas vezes o diabo pediu para cirandar você, mas eu roguei por você. Isso está lá em, olha só, Lucas 22, olha lá, verso 31. Ora, se Pedro, apóstolo, andava intimamente com Jesus, era o número 1 de Jesus. Olha só, o número 1 de Jesus, verso 31, disse também o Senhor: Simão, Simão, Lucas 22, 31, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O diabo queria pegar Pedro para si, mas eu roguei por ti, disse Jesus, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro já era convertido, mas a conversão aqui seria o batismo no Espírito Santo que ele ia receber. Que a conversão plena vem quando o indivíduo recebe o Espírito Santo. Mas até lá ele já é convertido na alma, no coração. Só que ele aqui estava sujeito às forças das trevas. Se Pedro está sujeito, imagine nós, Cláudia. Se o diabo falou para Jesus: eu vou pegar ele, Jesus falou: Pai, não deixa, senão ele vai cair. Tem gente que não aguenta uma guerra espiritual, cai. Fala, irmã. Não, mas isso não é bíblico. A Bíblia fala que o batismo do Espírito, ele é uma situação bem específica, onde o Espírito enche o indivíduo. Ele geralmente toma o indivíduo na língua, no dom de línguas, que é uma manifestação, um sinal do batismo, e a pessoa começa a desfrutar dos frutos e dos dons do Espírito Santo. Não, eu provo para você que não. Em Atos 16, teve um grupo, não é o caso agora, mas teve um grupo que falou assim:
Paulo fala assim, escuta, você já recebeste o Espírito Santo quando crestes? Quando crestes, já criam em Cristo. Aí eles falam assim, nós nem sabemos que haja o Espírito Santo. Aí Paulo falou, então é agora. Orou por eles e foram batizados. Sim. Não, a prova é o próprio Pentecoste. A pessoa era todo de Deus, mas não tinha recebido o Espírito Santo. E quando receberam o Espírito, falaram em línguas e foram cheios de Deus. Foram cheios do Espírito. O batismo no Espírito, ele é uma situação específica. Senão eu não poderia testemunhar, porque eu fui batizado do Espírito Santo antes do batismo das águas. Deus batiza os que mais precisam antes. Tem gente que vem do mundão que precisa do Espírito Santo. Tem gente que não, já são santos de berço. Aí o batismo vem com o tempo, mas vem depois das águas. Geralmente depois do batismo nas águas é que vem o batismo do Espírito Santo. Guardem isso. O batismo do Espírito Santo vem depois das águas, mas em alguns casos ele vem antes, não importa. Como assim? Você nunca foi batizado no Espírito? Eu acho que sim, mas eu não sei. Então, você falou em línguas? Então, você é batizado no Espírito Santo. E não sabe. Muita gente é batizada, a Cláudia não sabe. Porque é uma coisa que parece que é uma bobeira nossa. Não é bobeira. É que você não sabe. Você está agindo que nem aquela turma que olhou o pessoal falando de línguas e falou assim, se a turma está bêbada, aí Pedro falou assim, eles não estão bêbados às 9 horas da manhã, na primeira hora da manhã. Não é isso. É que eles estão cumprindo o que foi dito em Joel, que há de ser que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos, vossas filhas profetizarão, receberão, terão sonhos, receberão os dons. E isso acontece no Espírito Santo. É que a gente não sabe. Tem pessoas que são batizadas no Espírito que não sabem que é o Espírito Santo que batizou. Não tem que ter vergonha, você tem que ter orgulho disso. Jesus está em você. Fala, irmão. Fala alto. A pessoa que fala em línguas, ela tem entendimento de traduzir? Fala. Nem todo mundo, nós temos que pedir o dom, chamado dom do discernimento das línguas, ou da interpretação, que é o certo. Ela mesma pode traduzir ou outra pessoa? Pode ser ela, que se ela tiver o dom da interpretação, ela fala em línguas e já interpreta. Tem gente que tem isso, nossa, eu conheci muita gente assim. Tem outros que só sabem interpretar. Outros, a grande parte, só fala em línguas, mas como não busca interpretação, fica sem entendimento. Mas tem que ter interpretação, que é o certo. O certo, a igreja que tem o dom de línguas, é ter o dom da interpretação. A congregação cristã, nesse ponto, tem mais vantagem que a igreja cristã tradicional. E lá eles buscam muito a interpretação. E está certo. Fala. Não, quando você fala em línguas, você fala a Deus em oculto, é uma linguagem secreta, é uma linguagem de guerra espiritual. Então quando você fala em Deus em mistério, que é o dom de línguas, o diabo fica sem saber o que você está falando, e essa palavra em código vai dar a vitória para você. Eu diria que o dom de línguas é a arma, é a quinta marcha, é a arma secreta. Como busca? Você nunca foi batizado no Espírito Santo? Você não fala em línguas? Então fala em línguas. Qual o problema? Agora busca a interpretação, peça a Deus que a todos dá quando a pessoa pede. Fala. Exatamente. Não, a língua é para edificação pessoal. A profecia é para edificação da igreja. Então, por exemplo, quando entram em douto, disse isso lá em 1 Coríntios 14. Então, você está lá, você traz um amigo seu para a igreja. Nós estamos falando aqui porque aqui todos são cristãos. Mas você traz um amigo. Aí chega aqui e eu começo a falar em línguas. O cara vai falar assim, como é seu nome? Joaquim. Ô Joaquim, quem é esse doido aí? Hã? Jones, gostei de Jones, gostei. Ele é o Jones, Jones. Olha só, Jones, você traz um amigo seu, aí eu começo a falar em línguas, o amigo fala, Jones, você está doido também que nem ele? Então, mas é necessário que alguém interprete. Aí a hora que alguém interpreta, fala assim, amigo do Jones, Deus te diz através dessa língua,
Ontem você falou isso, pois Deus vai te dar isso, aquilo, aquilo. Deus realmente está aqui. Se houver interpretação, fale em línguas para quem não é de Jesus ainda. Se não houver interpretação, é escândalo para os que estão no mundo, mas é edificação para você pessoal, porque quem fala em línguas, fala a Deus em mistério para edificação pessoal. Isso está lá em 1 Coríntios, trocamos o assunto, mas já que vocês querem, né? 1 Coríntios capítulo 14, olha aqui, ó. Verso 2 primeiro, ó. Porque o que fala língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza, verso 3, é o que você falou, Jones, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A profecia ela tem que exortar, que é animar, edificar e consolar. Nada de falar assim, você vai descer na sepultura, isso não é profecia, isso é praga. Qualquer profecia que venha, a Deus vai te pôr na sepultura, repreende e fala para a pessoa se converter, porque Deus é amor. O Velho Testamento foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3,14. Para quem não sabe, profecias malignas acabaram em Cristo. Cristo é amor. Na hora que foram falar assim, Jesus, quer que desçamos, que ordenemos que desça fogo do céu como Elias fez? Lucas capítulo 9, verso 55 em diante. Aí Jesus falou assim, não sabeis que espírito sois, o Filho do Homem veio salvar os homens e não destruí-los, deixai-os. Fez mal para você, dá glória a Deus e vai embora. Nunca amaldiçoe ninguém. Tem gente que usa profecia para pôr a pessoa na cova. Eu já vi isso, nunca aceite isso. Ninguém deve amaldiçoar. Vou te provar na Bíblia, Romanos capítulo 12, abra lá, pastor Lenilton está preparado para vocês. Nossa, abri em cima, que medo, meu Deus. Olha aqui, ó, verso 14, o que você falou é heresia, apóstolos não podem amaldiçoar, é heresia. Apocalipse 12, Romanos 12, 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Como é que fica? O que você falou não é bíblico. Mas o apóstolo vai amaldiçoar. Isso é algum crente maligno que falou isso. Manda ele vir falar comigo para ver se ele está. Me mostra na Bíblia onde o apóstolo pode amaldiçoar. Não existe. Mundial, meu filho, você vai encontrar de tudo. Desculpe, mas eu quero conversar com aquela turma sobre Bíblia. Eu quero conversar com eles sobre Bíblia. Não me interessa dons, porque o diabo também tem dons e bons, para enganar até os que foram escolhidos. Gostou dessa, né? Se possível for, enganaria até os escolhidos, mas a mim não engana. Meu negócio é Bíblia. Mostrou na Bíblia, eu me rendo. Fala, irmão. Fala, linda, fala. Como que eu consigo explicar para alguém que religiões asiáticas, matrizes africanas, são de fato por ordem de demônios? Não é algo normal. Legiões africanas? Religiões. Não, aí que tá. A gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas são muito sensíveis. Uma vez uma pessoa me procurou, como é o seu nome? Thelma. Uma paciente me procurou, falou assim, veio de Londrina, falou assim, doutor Lenilton, eu vim aqui porque eu acho que o senhor dá passe nas pessoas, né? O senhor dá passe? Eu falei, dou passe. O senhor vai fazer uma reza para mim? Eu falei, vou. É braba? Eu falei, nossa. Ora eu vou falar para ela, não, em nome de Jesus, não, eu vou desencantar a moça. Eu tenho que, com sabedoria, mostrar que o meu santo é mais forte. Eu falei para ela, vou fazer um passe para você agora. E qual é o seu santo? Eu falei, Jesus. O Jesus? Ele mesmo? Eu falei, ele mesmo. Mas como que o senhor tem contato? Eu falei, você nem imagina a intimidade. Falei diante de Deus, falei assim para a mulher, ficou minha discípula. E era espírita, hein? Eu tenho uma grande macumbeira aqui de Alphaville que ela não dá um passo sem falar comigo, certo, Silvinha? Lembra dela, né? Lá do consultório. Ela vai no consultório se consultar comigo, é espírita. Glória a Deus. Estou quase ganhando ela. Mas estou ali, ó. Então eu tenho que ter sabedoria, Thelma.
para falar assim, é do diabo. Nunca falei que nada é do diabo, que as pessoas não vão compreender. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, 2 Coríntios, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Então, 2 Coríntios 4,4, a pessoa não entende. Uma vez eu estava pregando sobre o assunto, em 1988, faz tempo, hein? 30 anos atrás, sobre esse assunto. Aí tinha um professor de física da ET, aí ele ficava assim, mas Newton, não dá para entender, e eu pregando, ele, não dá para entender, eu falei assim, aí eu falei, Senhor, me mostra. Eu olhei para ele, tive uma visão, vários bichos fechando o ouvido dele, assim. Ele estava cheio de bichos aqui. Então os demônios tentam fechar os olhos e os ouvidos das pessoas para que não se convertam. Agora, a sabedoria do homem, homem espiritual, visa ganhar as almas. Então essa tática você tem que ter, não de confronto, mas de amor. Né? Como diz lá Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, olha só. Abra lá. Olha aqui. 1 Pedro 2, verso 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros. Nós somos peregrinos neste mundo. Você não é mais do mundo, Thelma. Acabou. Não é mais do mundo. E o diabo sabe disso. O diabo fala assim, o que você está fazendo aqui ainda? Você não é daqui. Então ele vai te perturbar, vai nos perturbar. Só que nós estamos como forasteiros, olha aqui, ó. Vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, olha só, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então o que acontece? A pessoa fala mal de você, ih, a Thelma é crente, ih, rapaz, aquela é terrível. Aí um dia vem um problema mal para eles. Aí quem eles lembram? Vamos falar com a Thelma. Ela parece que quando ela reza, Deus ouve. Entendeu? Aí você ganha a pessoa para Jesus. É assim que se faz, porque as pessoas, hoje o mundo está nas trevas, o mundo jaz. Quem manda nesse mundo, quem é? Satanás. E o que ele quer? Ganhar as almas dos homens. Fala, Vanderlei. Porque o mundo jaz no maligno, falei para você, lógico. Aí que tá, você tem que ter sabedoria. Então o que é sabedoria? Primeiro, falar pouco e ouvir muito. Primeiro. Segundo, você tem que ganhar o amor das pessoas, abençoá-las. Isso vai doer em alguns, aí vão te provocar, aí você vai ter que mortificar a carne. Eu era perseguido nos meus ambientes de trabalho, como médico, era terrivelmente perseguido pelos outros médicos, mas ficava na minha. Ia para o banheiro, orava, saía, Deus abençoava. Então você tem que propiciar um ambiente espiritual favorável a você. Como? Orando, jejuando pelo trabalho. Tendo ali pessoas, reconhecendo pessoas que têm uma afinidade com você, que geralmente são outros cristãos que estão ali, ou potenciais que vão se converter, que têm inclinação. Porque quem é de Deus, você sabe que existe um chamado. A pessoa olha para você e fala assim, ela é de Deus. Eu também queria ser que nem ela. Tem muita gente assim. E você tem que reconhecer essas pessoas e no seu ambiente de trabalho começar a cativá-las. E no futuro abrir um estudozinho no almoço, uma discussãozinha boa, com o tempo. Se não tiver brecha, abençoar a todos, porque uma hora vai chegar e você vai ser inquirida. Por que você é assim? 1 Pedro 3,15, abra lá. Abre em 1 Pedro, vira a página 3,15. Olha só. Antes, olha o que você tem que fazer no trabalho. Isso aqui é para você. Deus me deu essa palavra para você. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Quer dizer, separai a Cristo, santificar a Cristo como Senhor em vosso coração. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor
a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pronto. Aí está a resposta. Você está lá, cheio do Espírito. Vamos falar assim, mas ela não se abala com nada. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, o pessoal não sei o que, não pagaram o 13º, não sei o que. Ela fala, glória a Deus. Por que você é assim? Está preparada para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vós. É assim que se porta. Agora, uma coisa é fato, o diabo quer pegar as pessoas. Por exemplo, vou dar uma revelação para vocês agora, essa Supernani não sabe também. Todo mundo pensa que Moisés estava sendo procurado pelo arcanjo Miguel, que disputava o corpo de Moisés, porque ele estava morto, não é isso? É isso mesmo ou não? É isso que você aprendeu. Para que o diabo queria um corpo morto? Para quê? Eles queriam Moisés vivo. Abra lá em Judas, capítulo único. Essa é forte. Vocês sempre aprendem alguma coisa aqui. Sempre. Judas, capítulo único, olha aqui, verso 9. Dona Alzeni, essa mulher é uma das responsáveis pela minha presença com vocês. Pela hora por mim, sempre. Dona Alzeni. Mostra para Dona Alzeni, para centenas de pessoas que nos assistem, cômodas em sua casa, depois de assistir o Apocalipse. Eles assistem a gente. Ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Aqui está claro que existe uma disputa pelo corpo de Moisés. Como havia uma disputa pelo corpo de Pedro. O diabo queria se andar, Jesus falou, o Senhor te repreenda. E não conseguiu pegar Pedro. A mesma coisa, o diabo queria pegar Moisés para quê? Para ele não fazer a obra de Deus. Para ele não tirar o povo de Israel de lá. Para ele não abrir o mar vermelho. Para ele não ficar vendo o invisível. Está lá em Hebreus, capítulo 11. Abra lá. Olha aqui, ó. Verso 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Que gozo do pecado? Fama, dinheiro, sexo livre, benfeitorias materiais, glória humana. Ele falou, não, eu quero Deus na minha vida. Olha aqui, ó. Tendo por maiores riquezas o que? O vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista ao quê? A recompensa. Então o cristão tem que olhar o futuro, não ficar olhando para esse mundo, a fama deste mundo, o dinheiro deste mundo, o gozo deste mundo, as alegrias efêmeras, a fama efêmera, o sexo ilícito, as drogas, a bebida, a malignidade, o engano, o golpe, nada disso. Tudo isso tem que sair da sua vida. E você tem que olhar o quê? O futuro, a recompensa. Aí o diabo vai falar, mas eu vou pegar. Aí Deus vai falar, não, esse é meu. Aí fica uma briga, existe uma guerra. Ambos disputam o nosso corpo. Deus de um lado, com o Espírito Santo, e os demônios de outro. Ele disputava o corpo de Moisés, por quê? Para que Moisés não continuasse a obra. Mas ele ficou firme, olha aqui, ó. Pela fé, verso 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o quê? O invisível. Aprenda a enxergar o invisível. Quando eu falo para você, esse mundo está coalhado de demônios, aprenda a enxergar o invisível e dê lugar ao bem, dê lugar a Jesus. Falei, eu sou de Jesus. Uma vez eu fui num centro de Umbanda, vou contar uma para vocês, pesada essa. Já contei para minha mulher, então vou contar para vocês. Eu estava com uma namoradinha, a namoradinha me levou para o centro de Macumba. 1985, cheguei lá, a macumbeira falou assim para a moça, titio, o seu titio vai ser presidente da república. Vocês já sabem que havia só disputa de dois, era Maluf e o Tancredo, vocês imaginam de quem ela estava falando, né? Eu falei, eu quero saber, eu quero ver essa verdade. Peguei e anotei, falei, Maluf presidente, se for isso, o espírito aí está certo. Isso foi em fevereiro, em março foi a eleição, ganhou o Tancredo.
Aí eu entrei lá no centro de macumba, na hora que eu entrei lá, estava de branco, que era médico, né? Na hora que eu entrei lá, olharam assim e falaram, chegou o pai de santo. Falei, meu Deus. Eu de branco. Falei, não, eu sou médico. Aí sentei lá, no que eu sentei, começou o atabaque. Aliás, a macumba parece o samba. Desculpe, eu fui sambista no mundo. Isso eu digo para vocês com dor. O samba tem a ver com a macumba. Você sabe disso, né? Batuqueiro. Os batuqueiros são chamados batuqueiros lá na macumba. Na hora que eu entrei ali, falei, eu já era fora, já estava me convertendo quase naquela época. Estava por um fio. Foi as jogadas finais do diabo. Aí me levou no centro de macumba, eu cheguei lá e falei, meu Deus, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Comecei a me sentir mal, e a mocinha que eu levei, que era namorada, na época namorada, 15 dias de namoro, começou a tomar sangue de galinha. Falei, o quê? Aí me deu uma náusea, um médico, hein? Falei, vou embora daqui. Fui lá fora. Aí uma moça chegou e falou assim, doutor, a Maria Padilha, que é o demônio chefe, ela falou assim, que é a chefe aí, falou que tudo que o senhor quiser, o senhor vai ter. Entra lá dentro, entra no terreiro e pede o que o senhor quiser. Aí eu falei assim para ela, olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, desse lado eu não sou. Falei só isso, irmão. Não era crente ainda, mas eu senti mal, falei, eu estou fora disso. Fiz uma escolha, passou ali 2, 3 meses, Deus falou comigo, mais 6 meses me converti. Então, irmãos, o inimigo oferece um prato forte para você, sempre. Tudo de bom. É o que o diabo fez com Jesus. Está lá em Lucas, capítulo 4, abra lá. Se Jesus foi tentado, imagine nós, irmão. Você vai ser tentado todo dia. Lucas 4, verso 5, e disse-lhe o diabo, verso 5, e o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe no momento do tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem? Então a glória deste mundo está na mão de quem? Do diabo. Ele dá para quem ele quer. Então ganha na loteria quem ele quer. Tem mais dinheiro ou menos dinheiro quem ele quer, por incrível que pareça. Mas pastor, Deus não é dono do ouro da prata? Jesus tem todo o poder, mas o mundo está nas mãos do diabo. Não confunda, a igreja está enganada em exaltar tanto a teoria da prosperidade. Me desculpem, que a Bíblia falou o seguinte, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, ladrões minam e roubam, ajuntei tesouro no céu. Então o problema do ser humano não é ter dinheiro, é endeusar o dinheiro, é idolatrar o dinheiro, e tem que ter. E a Bíblia fala em Eclesiastes 5 que aquele que quer dinheiro nunca se farta de dinheiro. Então, meus irmãos, quem é que dá o poder deste mundo? O diabo. Quem é que é o dono deste mundo? Satanás. O que o cristão faz? Que ele alimenta o diabo, é dando as vazões da carne, dando para o diabo o que? A brecha. Quando o indivíduo ama as coisas deste mundo, ele dá uma brecha, ele abre uma brecha violenta na sua vida. Então, ouça o que eu digo, a boa comida faz forte quem? O animal. O diabo busca quem possa tragar. O que alimenta o diabo? O ser humano. O maior alimento das trevas é o ser humano, é a vida do ser humano. Então, quando o indivíduo ele está morno, ele não serve para alimentar a Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 3, eu já estou acabando, hein? Eu sei que vocês estão cansados, mas em Apocalipse 3, a Bíblia fala o seguinte, aqui, olha aqui, no verso 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, o que Jesus fala? Vomitar-te-ei da minha boca, só que tem outro que vai comer. Este
Esse alimento morno, Jesus não aceita. O crente morno agrada que é o poder das trevas. Então, em 1 Pedro, capítulo 5, abra lá. Eu vou mostrando na Bíblia para não deixar dúvida para vocês. Já me chamam de herege lendo a Bíblia, imagine sem Bíblia. 5:8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então ele fica ao redor das pessoas, bramando como leão, buscando a quem possa o quê? Traga. Ele quer jantar a pessoa. Ele quer que a pessoa, ao invés de ir para a igreja, vá para o prostíbulo. Ao invés de joelhar, fique olhando pornografia. Ao invés de falar coisas boas, fale coisas más. O diabo quer que você não faça o que Deus quer, faça o que a tua mente quer. E quando você pensa que a tua mente, o teu espírito, não, aí é o inimigo agindo, desviando você de Deus. E você vai alimentando as trevas. Então hoje nós temos demônios fortes, que ninguém consegue expulsar, alimentados pela própria igreja. Só tem uma força neste mundo capaz de colocar de novo Satanás nos lugares altos. Sabe o que é? A igreja. Pastor, que heresia é essa? Vou explicar. O diabo caiu. Caiu o diabo. Lucas capítulo 10, Jesus falou assim: eu vi a Satanás cair como um raio do céu. Acabou. Em Apocalipse 9, 12:9 é o cumprimento dessa profecia. Que ele falou assim: caiu o Satanás com 1/3 do céu. Certo? Caíram os anjos. Aí o cristão, o que ele faz? Enquanto o diabo caiu, o cristão subiu, porque nós fomos assentados nos lugares celestiais. Quando você se converte, você espiritualmente sobe. Embora você esteja com o corpo aqui, o teu espírito interior está assentado nos lugares celestiais. Está lá em Efésios capítulo 2, versos 6 e 7. Ora, então você tem uma posição celestial, você está acima dos demônios. Guarde isso, o cristão está acima do diabo. Por isso que o diabo fica louco com a gente. Ele espera você enfraquecer, ele espera você amornar, ele espera você se distrair, ele espera você se espreguiçar, cansar, desistir, não orar mais, começar a dar vazão para a carne, para ele te pegar. É o que Pedro fala: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo anda ao derredor buscando quem possa tragar. Agora, quando o cristão é tragado, só que tem uma coisa: o diabo está lá embaixo, mas ele sobe de novo com você. Ele pega e começa a ter força sobre a igreja. Você fala assim: mas Lenilton, não concordo, o diabo não vai ter força contra a igreja. Contra a igreja morna, sim. Contra a igreja fraca, tem. A tendência da igreja se dirigir para o mundo. A tendência da igreja se dirigir para o mundo. E a igreja é o seguinte: a igreja, em vez de influenciar o mundo, não. O mundo é uma onda que entra e contamina a igreja. Perceberam, irmãos? Então o que eu quero dizer para vocês? Saia deste mundo. Saia do mundo. Santifique sua vida. Glorifique a Jesus. Busque santificação. Busque oração. Busque, dobre o joelho. Mas pastor, eu não tenho disposição para ajoelhar. Mas para filme bom você tem disposição. Você fica 2 horas assistindo televisão. Eu sei, porque eu também gosto de filme. Não vou ser hipócrita. Mas temos que dobrar o joelho, temos que buscar o Senhor, temos que buscar comunhão, temos que ter comunhão com os irmãos, temos que perdoar os irmãos, porque o diabo quer que você não perdoe, o diabo quer que você odeie, o diabo quer que você conflite, o diabo quer que você confronte, para você não ter a bênção do Senhor. Você vence o diabo sendo diferente do mundo e da igreja mundana. Não é porque a igreja em geral está morna que eu vou ser morno. Não é porque a igreja fala em uníssono uma coisa que eu sei que não é bíblico que eu vou fazer também. Porque a Bíblia fala: muitos serão chamados. Todo mundo conhece esse texto. Estreita é a porta que conduz ao reino.
e poucos são os que encontram. E quando eu falo de diabo, Jesus falou de muitas coisas, mas nunca deixou de associar reino de Deus com expulsão de demônios. Lucas, olha só, verso 20, Lucas 11. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós, o quê? Reino de Deus. O que é o reino de Deus? Expulsar os demônios. Então esse assunto tem tudo a ver com o reino que eu estou pregando hoje. Ah, mas é dedo de Deus, então você vai aprender agora o que é dedo de Deus. Leia em Mateus 12, 28. Abra lá. Está aqui para aprender a Bíblia. Não gostou? Vem de domingo só. Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o que acontece? O Espírito de Deus é o dedo de Deus. Percebeu? O mesmo texto, em Lucas 11, ele fala, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é consequentemente chegado a vós o quê? O reino de Deus. Aqui ele fala assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Expulsar demônio é manifestar o reino de Deus. O dedo de Deus é o Espírito Santo. A mão de Deus quem é? O crente. O braço de Deus quem é? Jesus. Como é que eu sei que é Jesus? Isaías capítulo 54. A quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor é Jesus. A mão é o quê? Pelas mãos de Paulo, Deus fazia coisas extraordinárias. Então a mão é o cristão. E o dedo é o Espírito Santo. Quando você faz assim, o Espírito sai do seu dedo. Eu cheguei a fazer assim para o demônio. Está amarrado e jogar assim, ele, ai. Olha, eu falo uma espada, pum, ele, ai. Irmãos, tudo é espiritual. Uma vez lá de plantão no hospital aqui, vocês veem como o pecado alimenta os demônios. Tinha uma moça fazendo farra com 5 rapazes. Eu era recém-convertido na época. Aí a moça ficou endemoniada com os rapazes. Aí os 5 não conseguiam segurar a moça. Trouxeram no Fusca, amarrada a moça assim. 5 caras, 5 jovens com uma mocinha. Ela veio endemoniada para o pronto-socorro. Aí chegaram assim, 5 assim, na hora que entregaram assim, a enfermeira, doutor, ele não sabe o que fazer. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Ela, pum, na hora. Eles, eu falei, Falei, está no lugar errado. É na igreja. Pode levar para a igreja, não é no pronto-socorro. Mas o mundo não entende, porque o mundo é cego. As pessoas são cegas. Você é privilegiado. Você entende o mundo espiritual. Então, irmãos, agora aquela moça estava fazendo o que lá? Aprontando. Demônios. Os piores demônios são os demônios ligados ao sexo. Por quê? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, o que pratica o sexo fora do casamento, peca contra o seu próprio corpo. Está lá em 1 Coríntios 6, 18, 19. Fugir da prostituição. Ah, mas pastor, o senhor é radical. Os pastores não pregam assim. Problema é deles com Deus. Eu tenho que falar para vocês o que vai fazer com que vocês vão para o céu. Eu sou responsável por isso. Se eu omitir isso, ai de mim se não pregar o evangelho, diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 8. Ai de mim, se não pregar o verdadeiro evangelho que põe vocês no céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, abra lá. Estou acabando, queridos. E vocês jantarão, ou sei lá o que vocês vão fazer em casa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, olha aqui, ó. Está boa a palavra ou está muito forte, hein? Se vocês quiserem, eu falo assim, irmãos, glória a Deus. Quem não aceitou ainda, aceita que está tudo bem, acabou, está salvo para sempre. Uma vez salvo para sempre. Já tem espírito, não esquenta não. É fácil.
Não é verdade? Ou então vamos só fazer cura, pôr um chapéu preto, pronto, estou feito. E começa a entrar a grana preta, que escandaliza tantos. Escandaliza muito. Muitos estão procurando o centro de macumba, sabe por quê? Estão cansados dos escândalos da igreja. Aquela que deveria ser o exemplo, hoje é fonte de escândalos. Tem corretor que eu tenho que pregar o evangelho, ele falou assim: doutor, Chapelão comprou aqui, em dinheiro, 11 milhões. Falei: tá bom, vamos trocar o assunto. Chega. Também não vou falar mal de ninguém. Mas que escandaliza. Escandaliza. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Vaso é corpo. Em santificação e honra, não na concupiscência, na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Agora outra coisa, olha aqui, verso 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Então, irmãos, esse assunto de santidade, quando eu brinco, santidade, é verdade. O pessoal não é, santidade, eu brinco, eu estou declarando o que eu quero para mim e para vocês. Sou santo? Não, está aqui minha mulher, eu não sou santo, mas eu preciso chegar lá. Porque a Bíblia fala que Deus chama as coisas que não são, como se já fossem, está lá em Romanos 4,17, eu preciso chegar lá, e sem santidade, ninguém verá o Senhor. Onde está isso? Guga? Quem falou isso? Muito bem, você nunca, nem em Israel vi tanto conhecimento. Que bênção. Viu só do seu lado? Você sabia disso, né? Olha, que bênção. Agora uma coisa eu quero que vocês aprendam: Jesus veio destruir o diabo, e essa é a obra da igreja. 1 João 3:8, abra lá, estou acabando. Nossa, abri em cima de novo, é muito séria a coisa hoje. Meu Deus, olha aí, 3:8. Quem pratica o pecado é do diabo, olha o que diz a Bíblia, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A obra de Jesus é desfazer as obras das trevas. O que o diabo faz, a igreja tem que desfazer. Atos, abra lá em Atos 10:38. Como Jesus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o que a igreja tem que fazer? Curar os oprimidos do diabo. Fala-se muita coisa que Jesus fez. Falou de dinheiro, concordo, tudo ele fez, muito. Mas uma coisa ele fez: desfazer as obras do diabo. E o reino de Deus, irmãos, consiste nisso. E não só isso, olha só, Lucas capítulo, quer ver? Capítulo 10, verso 17. Olha o que dava alegria para os apóstolos. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Sempre foi característica a expulsão dos demônios. Aí Jesus disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Caiu, o diabo caiu. Ele vai tentar mostrar os dentes para você, mas ele já está vencido. Não pega mais você. Não tenha medo, acabou. Batizou, acabou. Ah, mas eu não sou batizado ainda, então trate de se batizar. Que o batismo sela a sua vida para o reino. Coloca você dentro do reino. Coloca você dentro do corpo de Cristo. O batismo faz isso. Ah, mas por que precisa me batizar? É tão importante
importante o batismo que o católico, por incrível que pareça, tem mais temor desse momento que é o chamado batismo do que o crente. O crente acha que qualquer hora ele vai se batizar e tudo bem. Não, o católico fala assim, batiza logo a criança antes que ela morra. Senão, sem batismo ela não vai para o céu. Porque a noção que o católico tem é mais séria do que o cristão, o crente. Só que o crente tem a forma certa de batismo, coisa que o católico não quer. O católico só joga água na cabeça. Mas a palavra batismo significa imersão. Sepultamento. Quando eu sepulto o corpo todo. Existe um mistério em jogar todo o corpo na água. Aquela água é uma sepultura que lava os pecados, perdoa os pecados, transforma aquele corpo contaminado em pecados em vestes brancas, como está lá em Gálatas capítulo 3, verso 27. Estáis revestidos de Cristo, vós que já fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. É sério. Então, queridos, verso 19, para encerrar agora, Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Isso aqui não é serpente literal, é demônio, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Eu tinha outras coisas para falar sobre guerra espiritual, mas fica para um outro dia. Quem mais? Tem alguma dúvida mais? Forte, fala, irmão. Ali ela estava, eu acho que os dois ali, coitada, viu? Mas imagine só, porque quem tinha comunhão com Deus mesmo era Jó, não era ela. Quando ela viu toda a desgraça acontecer com Jó, o que ela falou? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Quer dizer, para de sofrer com esses cacos. Ele cutucava o fogo selvagem que ele tinha ali, aquela carne todinha machucada, ele coçava com caco. Do dia para a noite o homem perdeu filhos, fazendas, bens e saúde. Quer dizer, a mulher falou, amaldiçoa e morre. É insanidade. Mas o que o diabo estava ali perto estava porque Deus falou assim, você toca em tudo menos na vida deles. Então, se o diabo tinha toda a liberdade, não tenha dúvida que a boca dela foi usada pelo mal. Agora, veja bem, posso te propor uma pergunta? Se Deus não pode ser tentado pelo mal, está lá em Tiago capítulo 1, né? Deus não pode ser, como é que Jeová foi tentado pelo diabo ali, hein? O diabo falou assim para ele, tá vendo Jó? Toca nele para você ver como ele vai blasfemar. Então tá bom, então toca. Sério isso, não? Você pensar em casa, sério. Pastor Lenilton veio para pôr fogo no meio dos crentes. Está tudo muito parado. Está muito parado. Tem que mover essa. Tá bom? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.